Olá, seres humanos. Aqui é o Thiago e aqui estamos nós novamente em mais um podcast, blá blá blá. E bom, no podcast de hoje eu vou falar sobre um assunto que já estou há tempos querendo falar sobre. No podcast de hoje eu vou falar sobre Kierkegaard e o salto da fé, que é como ele denomina a fé dele e o que é o ato de ter fé, digamos assim. E, bom, só pelo nome já dá pra ver que vai ser um podcast bem filosófico. Bom, espero que vocês gostem. Não gostar, foda-se o problema de vocês. Mas, bem, em primeiro lugar, Kierkegaard. Quem foi Kierkegaard? Para quem não sabe, Kierkegaard reza a lenda que Kierkegaard foi o primeiro existencialista. O Kierkegaard nasceu no século XVIII? 18? Sei lá. Acho que é 18 ou 19, alguma coisa assim. E ele foi a primeira pessoa a pensar no ser humano enquanto existência, digamos assim. A primeira pessoa que delimitou que primeiro é necessário existir para depois ser, que é a característica talvez não diria que é a mais vital, mas uma das características mais básicas do existencialismo. E Kierkegaard, por ter sido um dos primeiros, ou o primeiro existencialista, foi um cristão. Ele foi um existencialista cristão. E se você estudar existencialismo e estudar a história do existencialismo, desenvolvimento e tal, você vai ver que os existencialistas do século passado, a maioria deles, dos mais conhecidos pelo menos, não são cristãos, são ateus. Então, por Kierkegaard ter sido um dos primeiros, ou o primeiro existencialista, ele era ainda cristão, porém as gerações seguintes de existencialistas, a maioria dos existencialistas costumavam ser ateus. Não necessariamente você precisa ser ateu para ser existencialista, para pensar na existência, não necessariamente você precisa ser cristão, mas eu acredito que muitas vezes o existencialismo acaba levando as pessoas mesmo ao ateísmo, e isso por uma série de questões que não convém eu citar aqui nesse podcast, porque não é o foco. Mas continuando, Kierkegaard teve uma vida bem peculiar, digamos assim. Kierkegaard poderia ter se casado com uma mulher, porém ele não se casou com uma mulher. Olha que homem virtuoso, porque ele queria seguir a vocação de vida dele, e a vocação de vida dele era o estudo e desenvolvimento da filosofia e tal. E aí ele percebeu que se casando com uma mulher, inclusive ele tinha um casamento arranjado, ele estava noivo de uma mulher, e só que aí ele acabou desfazendo o noivado, não se casou com a mulher, porque ele percebeu que estar casado com ela iria afetar na vocação dele, digamos assim. E aí ele passou o resto da vida sozinho. Então você imagina um cara que tem uma mulher que tem um casamento já certo, desistir disso para seguir um propósito de vida, digamos assim. Então, só por isso percebe-se que Kierkegaard era um sujeito no mínimo corajoso, talvez até louco, mas eu diria que ele é um sujeito bem virtuoso, talvez com algumas questões psicológicas dele, mas enfim, não estou aqui para falar dele, mas sim e mais das ideias dele. Basicamente foi esse Kierkegaard. Kierkegaard nasceu em um contexto em que no cristianismo ainda não havia muita ideia de pensar sobre a existência em si, e Kierkegaard uniu, pode-se dizer, o existencialismo com as doutrinas cristãs, e esse é um grande mérito dele. Mas parando de falar de Kierkegaard e começando a falar sobre as ideias dele. Em primeiro lugar, que eu acho importante falar, antes de falar sobre o salto da fé, que é o tema principal desse podcast, é falar sobre o conceito de angústia em Kierkegaard. Aliás, o conceito de angústia é justamente um dos livros do Kierkegaard e um dos livros que eu mais gosto dele. Até hoje eu já li 4 livros do Kierkegaard e os meus favoritos são o conceito de angústia e o desespero humano. Nomes bem bonitos. Eu gosto de coisas assim, meio desesperadoras, dramáticas e tal, enfim. E segundo Kierkegaard, a angústia humana provém basicamente de 2 motivos principais. O primeiro motivo principal da causa da angústia humana seria o afastamento de Deus.
Então, segundo Kierkegaard, quanto mais o ser humano se afasta de Deus, se afasta do Criador, mais ele sente angústia, mais ele se perde, e esse perder-se gera uma angústia nele. E essa angústia possivelmente gera uma outra angústia, que quando o ser humano perde as suas raízes, perde a sua origem, o seu Criador e tal, ele perde por vezes a si mesmo. E aí entra o segundo fator do conceito de angústia em Kierkegaard. Kierkegaard define que a angústia também além da abstinência, da absência, digamos assim, da ausência de Deus, seria também a ausência de si mesmo, porque você perdendo as suas raízes, você perdendo a sua noção de quem te criou, você perdendo, segundo Kierkegaard, aquilo que está mais intrinsecamente dentro de você, você não reconhecendo isso que existe em você, que seria a divindade, deidade, Deus, como vocês quiserem chamar, isso daí geraria um desvirtuamento de si mesmo, uma perda de si mesmo. Então, segundo Kierkegaard, angustiado é um indivíduo que tanto pode ser um indivíduo que não conhece a Deus, vamos colocar assim, ou não aceita a Deus, como também um indivíduo, também, por vezes, um indivíduo que... Oh, caralho, calma aí. Um indivíduo que não se encontrou, basicamente, e o se encontrar, o assumir a si mesmo, em Kierkegaard toma essa conotação não somente individual, individualista, existencialista, mas também uma conotação religiosa. Ser você mesmo, estar ligado a você mesmo, Kierkegaard segundo Kierkegaard, é também estar ligado ao Criador, a Deus. E quando você não está ligado ao Criador, a Deus, você muito possivelmente não se conhece, porque o autoconhecimento, segundo Kierkegaard, passa por Deus, já que é dele que nós viemos. Seria que nem, por exemplo, você não conhecer seu pai, basicamente. Você pode até se conhecer, digamos assim, saber algumas coisas sobre você, porém, se você não conhecer seu pai, sua mãe, se você não conhecer basicamente quem te criou, segundo Kierkegaard, você muito provavelmente não vai se conhecer, você não vai se encontrar, e segundo Kierkegaard, essa é a principal causa da angústia, a busca por si mesmo, o não encontrar a si mesmo, enfim. Isso ele expõe principalmente no livro O Conceito de Angústia. E, bom, agora falando um pouco sobre, então, resumidamente, a angústia, segundo Kierkegaard, a angústia humana é fonte do distanciamento de Deus. E quanto mais o ser humano se desenvolve e porventura, por vezes, se distancia de Deus, mais ele se sente angustiado. O que, no meu ponto de vista pessoal, faz sentido. Por quê? Porque, pelo menos analisando a realidade do que a gente vive hoje, que o ateísmo está cada vez mais latente, as religiões estão perdendo cada vez mais força, estão surgindo essas religiões New Age, entre aspas e tal, frente ao contexto atual, eu diria que o que Kierkegaard diz tem bastante sentido, porque o que eu percebo é que, em geral, as pessoas estão se afastando da religião, estão se afastando de Deus, e estão se sentindo cada vez mais angustiadas, ansiosas, solitárias. Claro que isso não é só consequência do enfraquecimento da religião, no meu ponto de vista. Porém, eu diria que a religião, a perda da religião, a perda de Deus, digamos assim, tem um papel importante nisso daí, nesse sentimento de angústia do homem moderno. Quando eu digo homem moderno, mulheres não se sintam... Vocês entenderam o que eu tô falando, enfim. Então é basicamente isso daí, angústia para Kierkegaard, e no meu ponto de vista faz bastante sentido, embora eu não seja necessariamente cristão, mas continuando. E o que seria o salto da fé? O salto da fé, segundo Kierkegaard, seria o possível remédio, a possível solução para a angústia humana. O que seria o salto da fé? Kierkegaard dele define a fé, pelo menos a fé cristã, a fé em que ele acreditava, como um salto em direção ao abismo. Por quê? Porque a fé,
A fé não é algo que é regido pelo racional. A fé é algo que é regido não necessariamente pelo irracional, mas a fé é regido pela possibilidade, digamos assim. Quando você tem fé em algo, você tem fé de que algo possível irá se realizar. E como a própria palavra já quer dizer fé, você tá apostando em algo que não é 100%, porque se fosse a possibilidade de 100%, não seria fé, porque seria uma certeza. E se fosse uma certeza, não seria algo, entre aspas, irracional, seria algo racional, porque quando você tem certeza de algo e aposta nesse algo, você está fazendo nada menos do que uma escolha racional. Já quando você aposta, entre aspas, ou escolhe acreditar em algo da qual não existem evidências suficientes, ou não existe uma visão clara sobre aquilo, ou então algo que não depende dos nossos 5 sentidos, ou seja, não depende do empirismo, algo que basicamente não tem como ter certeza, você está de certa forma realizando o salto da fé, que é se jogar dentro do abismo. E, segundo Kierkegaard, ter fé é se jogar dentro de um abismo escuro, onde você não consegue enxergar nada e você não tem certeza de nada. A única certeza que você tem é que você se jogou dentro do abismo e que você está caindo em direção a algum lugar, esperando você que esse lugar que você está caindo seja o lugar que você programou, sendo que no fim das contas, como eu acabei de falar, não dá para ter certeza que realmente vai dar nesse lugar. E enfim, então o salto da fé basicamente seria um ato que eu, falando com as minhas próprias palavras, eu diria que é um ato até absurdo. Por quê? Porque o ato de ter fé, se você for uma pessoa muito racional, como eu pelo menos, tudo bem, eu tenho meu lado emocional, porém, na hora de fazer decisões, eu costumo decidir as coisas mais pro lado racional. E pra mim, falando de maneira mais pessoal, para mim agir pelo lado da fé, agir pelo lado de chutar, digamos assim, de apostar em algo que não possui evidência racional ou empírica nenhuma. É claro que eu diria que a fé não necessariamente tem evidências racionais, não necessariamente tem evidências empíricas, porém a fé possui evidências lógicas que a apoiariam. Porém, evidências lógicas por si só não sustentam por completo um argumento ou uma fé no argumento. E é aí que nasce a fé, que seria, digamos, mais algo para ajudar a fé a se apoiar. Não sei se vocês estão entendendo meu raciocínio, espero que entendam. Então, para mim, a fé, eu diria que a fé é o ato mais absurdo que se pode ter nessa existência. Eu diria que seria o ápice do absurdismo de Camus, vamos colocar assim, citando outro filósofo, Camus. Se você não conhece Camus, conheça Camus. Camus é o pai do absurdismo, que é um primo, digamos assim, do niilismo, mas não vamos falar sobre isso. Se você quiser saber mais sobre Camus, pesquise Camus e ou absurdismo. Então, e para mim a fé é o ato mais absurdo que você pode ter nessa existência. Por quê? Porque eu sou uma pessoa racional e a fé não é movida, não estou dizendo que a fé é irracional, mas a fé não é movida somente pelo racional. A fé é movida, pelo menos a fé esclarecida, que é a fé que eu, se eu fosse buscar desenvolver, seria esse tipo de fé. A fé é movida não somente pelo racional, mas a fé é movida também, como dizem algumas coisas cristãs, músicas cristãs, pelas coisas que não se veem, ou seja, pelas coisas das quais você não pode dizer racionalmente que aquilo está lá e que aquilo é aquilo ali. Você só pode dizer numa esfera de fé mesmo, de você, por mais que você não possa afirmar com toda certeza que aquilo está ali, você, através da fé, afirma que aquilo está ali. Por quê? Porque você está fazendo uma aposta com o vazio, com o buraco na qual você se joga. Você está se jogando no buraco, apostando que ali, onde você está jogando sua fé, existe algo.
E na doutrina cristã isso é bem evidente. A doutrina cristã define que depois da vida humana existe um pós-vida, então a vida não acaba com a morte. Depois da morte tem um julgamento, tem a ressurreição, tem pessoas que vão para o céu, tem pessoas que vão para o inferno, enfim. E esse lance de pós-vida, de o que vai acontecer após a vida, é muito ligado à fé, porque simplesmente até hoje nem a ciência e nem qualquer um de nós possui respostas assim definitivas para se existe algo do outro lado. Quando eu digo outro lado, depois da morte, existe realmente algo do outro lado? Será que existe vida após a morte? Será que não existe? Será que a Bíblia está certa? Ou será que é o islamismo que está certo? Ou será que é o espiritismo que está certo? Enfim, por mais que cada um particularmente possa ter a sua resposta individual, nós, seres humanos, como uma espécie, como um todo, ainda não chegamos a um consenso geral, uma resposta definitiva que valha universalmente para o que seria a morte, o que teria depois da morte, digamos assim. Cada fé, cada doutrina, cada religião tem a sua explicação, digamos assim. Segundo o cristianismo, depois da morte há a vida após a morte, há o julgamento por parte de Deus e enfim, e isso é intrinsecamente ligado à fé, porque você precisa ter fé, tanto o acreditar que existe algo depois da morte, quanto o acreditar que não existe nada depois da morte é uma fé. Por quê? Porque depois da morte, isso exclui o empirismo. Nós temos capacidades cognitivas e empíricas até o momento da nossa morte. Quando a morte chega, todas as nossas capacidades empíricas, as nossas capacidades cognitivas e por aí vai acabam. Por quê? Porque a gente simplesmente deixa de existir. E segundo o próprio existencialismo define, nós precisamos primeiro existir para depois pensar, ou sentir, ou reagir, enfim. E então por isso mesmo que o existencialismo não entra muito no campo da morte. O existencialismo fala bastante sobre a morte, sobre o que seria a morte, como ela nos afeta e tal, mas o existencialismo não costuma falar sobre o que viria depois da morte. Por quê? Porque depois da morte não está no domínio, não está no campo do domínio das ações humanas. Nós não sabemos, não existe algo por exemplo, nós não podemos ver pessoas que morreram depois de morrerem. A gente no máximo pode ver o corpo delas, mas a gente não pode ver se a pessoa tem uma alma, se a alma caminha por aí ou se ela vai para outro lugar. A gente não pode ver ver se existem fantasmas, a gente não pode ouvir espíritos. Claro, isso eu estou falando de maneira assim generalista. Claro que existem pessoas por aí que dizem que veem espíritos, claro que tem pessoas por aí que dizem que ouvem espíritos, Chico Xavier, mas eu não vou entrar nesses casos especiais. Bom, o que eu quero dizer é que depois da morte cessa qualquer teoria sobre a vida cessa depois da morte. E depois da morte começa o domínio da fé. Então você ter fé no pós-vida, seja uma fé positiva. Quando eu digo fé positiva, existe vida após a morte. Quanto uma fé negativa, não existe vida após a morte, você tem que ter fé. Porque a gente não sabe. Até hoje, século 21, ano de 2018, dia 28/3, a gente até hoje não tem uma resposta definitiva para essa e para muitas outras perguntas. Então, para responder essa pergunta, a pergunta sobre a existência de Deus existe ou não, é necessário realizar o salto da fé, pelo menos se você for seguir o modelo cristão. E isso vale não. E eu diria que na verdade, para você, se você for cristão, por exemplo, e você seguir a Bíblia, você não precisa realizar tanto o salto da fé, porque está escrito na Bíblia que Deus existe, que Deus criou o mundo em 7 dias e que há a vida após a morte, blá blá blá. Você tem uma, entre aspas, prova de que essas coisas existem. Mas para as coisas do dia a dia, em que não há uma resposta prática na Bíblia, para as coisas que você por vezes tem que escolher sem poder analisar direito, na pressa e tal, eu diria que é mais necessário ainda o salto da fé. Eu diria, na verdade,
que o salto da fé é algo que nós fazemos não somente quando a gente tem uma fé, mas até mesmo quando a gente não tem fé, porque o próprio ato de não ter fé é um salto no vazio. Você está se jogando, apostando que não existe nada ou que não existe nenhuma possibilidade de algo acontecer. Mas não dá para saber que algo não existe ou não. Por quê? Porque o nosso, como eu já falei em outros podcasts, a nossa capacidade de cognição, a nossa capacidade de compreensão, de captação do que acontece ao nosso redor é muito, mas muitíssimo limitada. Por mais que a gente tenha uma capacidade do caralho de perceber as coisas ao nosso redor, ao mesmo tempo eu acho que a capacidade nossa, humana, de perceber coisas, perceber a grandeza das coisas, faz ao mesmo tempo perceber que nós temos uma capacidade do caralho e perceber também que nós temos uma capacidade extremamente limitada. Por quê? Porque a gente não sabe nem de tudo que existe na Terra. Imagina saber de tudo que existe no universo. Eu particularmente acredito que nunca que o ser humano vai saber de tudo que existe no universo, porque o universo é simplesmente gigantesco demais para a gente saber tudo que existe lá fora. E qualquer coisa nesse campo da metafísica, nesse campo das coisas que são muito maiores do que a gente, é dependente da fé, seja a gente não acreditar ou seja a gente acreditar. Eu acredito que a fé está presente até nas coisas mais bobas. Por exemplo, a Terra é plana ou a Terra não é plana. Sei lá, depende da fé de cada um. Vai que a NASA tá enganando todo mundo e a Terra de fato é plana. Ou sei lá, a Terra tem formato do Zap. Eu vi uma página no Facebook uns tempos atrás que a Terra tem o formato do Zap. A Terra tem formato de pão. A teoria da Terra pão. A Terra tem formato de pinto. Enfim, vai saber. A gente é pequeno demais. Nós não conseguimos sair... Nós, sozinhos, não conseguimos sair da esfera terrestre, voar, tipo, sei lá, 100 km para cima, acima do nível do céu, e ver a Terra lá de cima. Nenhum de nós consegue. Pelo menos não... Claro, com foguetes a gente consegue, mas... Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então a gente não tem nem como saber qual... Quer dizer, a gente pode muito bem acreditar na NASA, acreditar no senso comum de que a Terra é redonda, uma bola e acabou, e foda-se. E não vou dizer que isso está errado, mas também não vou dizer que o cara que acredita que a Terra é plana, que o cara tá errado. Por quê? Porque eu não sei, não tenho uma visão lá de cima para saber realmente se a Terra é plana, se a Terra é redonda, e sinceramente isso não vai fazer diferença na minha vida, então eu não me importo. O que eu quero dizer é... Eu acredito que a fé está em praticamente, não diria tudo, mas quase tudo da nossa vida. O simples fato de você escolher, por exemplo, fazer uma faculdade ou fazer outra faculdade, tem um pezinho na fé. Por quê? Porque você, quando ingressa em uma faculdade, você aposta que esse curso é aquilo que você vai se dar bem, aquilo que você vai se identificar, aquilo que você vai se sentir realizado e, enfim, você, de certa forma, você está fazendo uma aposta. Quando você vai, por exemplo, eu vou pra balada pegar mulher, você está fazendo uma aposta de que você vai chegar na balada, vai ter uma mulher afim de você, você vai conseguir conversar com ela, você vai conseguir... Enfim, vocês entenderam. Acho que entenderam. Então, eu diria que a fé está nas coisas, talvez até nas coisas mais simples da nossa vida. Porém, o salto da fé é algo que nem todo mundo consegue realizar, porque o salto da fé é algo que exige uma certa tolerância, não somente à frustração, mas também uma certa ousadia e coragem, vamos colocar assim, porque quando você aposta em algo, seja a existência de Deus ou questões até mais banais, quando você faz uma aposta em algo, quando você aposta em qualquer coisa, você precisa de uma certa coragem, de uma certa ousadia, de uma certa determinação e às vezes de uma certa paciência e por aí vai para você fazer a aposta.
Então não é qualquer pessoa, eu diria, que consegue realizar o salto da fé. Tem pessoas que por vezes, por medo, ou por serem pessoas muito racionais, ou por serem pessoas que preferem seguir só pelos caminhos do status quo ou daquilo que é comum e tal, são pessoas que por vezes não realizam o salto da fé ou evitam realizar o salto da fé. Por quê? Porque o salto da fé implica riscos. Imagina, por exemplo, um cristão devoto que passou a vida inteira dele indo na igreja, morreu com 80 anos e de repente Deus não existe e não existe céu e inferno e acabou. De certa forma, o fato do sujeito ter ido durante 80 anos na igreja e se dedicado àquilo e tal, a partir do momento em que ele está seguindo aquilo, ele está assumindo o risco de que talvez o tempo em que ele tenha investido nisso tenha sido um tempo perdido, digamos assim, que ele poderia ter usado para outras coisas, poderia ter usado para si mesmo. Ao mesmo tempo ele assume esse risco, mas também assume a possibilidade de que, quem sabe Deus existe de fato, ele foi para a igreja a vida inteira e aí chega o dia do julgamento, ele é salvo porque ele teve fé e passou a vida inteira indo na igreja, e foi para o paraíso e viveu a vida eterna no paraíso. Ele também tem essa possibilidade, ele tem tanta possibilidade de que uma boa parte do tempo dele foi, entre aspas, jogada no lixo, quanto também a possibilidade de que ele fez um investimento certo, digamos assim, ou de que ele seguiu o que era certo para ele, ele se, como eu posso falar, conectou. Não seria esse o verbo, mas na falta de um verbo melhor, vai isso. Ele se conectou consigo mesmo e por consequência ele se conectou com Deus e aí ele passou a ter fé e aí a vida dele não foi um desperdício, enfim. O salto da fé basicamente implica em correr riscos, e qualquer tipo de fé é um risco, tanto o risco de dar certo quanto o risco de dar errado. Bom, é basicamente esse o conceito de salto da fé em Kierkegaard, seria você assumir o risco e ser movido por aquilo que não possui uma explicação lógica, por aquilo que que é uma possibilidade, mas que não é uma certeza. Quando você se joga no mar de possibilidades, apostando em uma possibilidade, mesmo existindo diversas outras possibilidades e mesmo você sabendo que talvez outras possibilidades tenham ainda mais probabilidade de acontecer do que a possibilidade que você apostou, você está realizando o salto da fé. E o salto da fé, no meu ponto de vista, por mais que seja algo que eu diria que eu acabei de falar que é absurdo, que é algo entre aspas irracional, eu acho que realizar o salto da fé é algo até admirável. Porque, como eu já falei também no podcast sobre realidade e verdade, eu acredito que a nossa capacidade cognitiva ela vai até um certo nível. Nossa capacidade empírica, capacidade dos nossos sentidos, sentimentos e conhecimentos e tal, eles vão até um certo ponto. Depois desse ponto, eles travam. E aí, a partir disso, quem sabe uma resposta para ir além disso seria justamente fazer a aposta, seria você pular o muro. E aí, nesse ato de pular o muro, se do outro lado existir terra firme, ótimo, você continua o seu caminho. Se do outro lado do muro existir um poço sem fundo, você se fudeu. Mas é uma aposta, basicamente. Eu acredito que muitas das grandes descobertas feitas pela humanidade e muito do conhecimento que nós conseguimos com o passar do tempo foi feito através de saltos de fé, vamos colocar assim, de apostando-se em coisas das quais não poderia se ter certeza, coisas que por vezes possuíam evidências, mas que não eram certeza. Eu acho que muitas coisas foram inventadas através disso, de um pensamento lógico. Eles deduziram, se A é A e B é B, então somando A com B vai dar C. Mas não é certeza que A e B vai dar C. Mas vamos testar para ver se A e B vai dar C. E aí testaram e aí deu realmente C ou não deu C. De repente descobriram D e aí descobriram a aplicação prática de D. E aí D revolucionou a medicina, sei lá.
esse é basicamente o salto da fé, ser movido pelas coisas que não possuem uma explicação, pelas coisas que não podem ser vistas, ouvidas, por vezes nem mesmo até sentidas. Essa é a fé. E, bom, agora falando sobre algo um pouco mais pessoal, mais íntimo. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu admire o ato de ter fé, de ser capaz de realizar o salto da fé, de apostar em algo que vai além da nossa capacidade racional, por mais que eu acho isso admirável, eu acho isso talvez até um bug na Matrix, você quebrar a Matrix, digamos assim, a Matrix do só agir racionalmente. Por mais que eu ache isso tudo muito bonito, eu sou uma pessoa que tem sérias dificuldades para realizar o salto da fé, o dito salto da fé. Por quê? Porque eu, como eu falei, eu sou uma pessoa muito racional. Eu costumo fazer escolhas na minha vida baseado principalmente no racional. Eu evito tomar decisões baseado no instintivo, no emocional e baseado por vezes em coisas que eu sei que não tem alta probabilidade. E geralmente as coisas que têm alta probabilidade de acontecer na minha cabeça são as coisas mais racionais. E as coisas que têm menos probabilidade são as, entre aspas, menos racionais. E muitas vezes realizar o salto da fé está ligado a você apostar nessas coisas menos prováveis, digamos assim. Então, hoje em dia, quanto mais a gente se desenvolve, mais fica provável, digamos assim, que Deus não existe, mais difícil fica de você realizar o salto da fé, que é acreditar em Deus em um mundo em que Deus está morto. Levando esse Deus está morto pela interpretação nietzschiana da expressão, enfim. Então eu tenho muita dificuldade para realizar o tal do salto da fé. Um dos motivos por eu ser uma pessoa muito racional, outro dos motivos por eu não ter uma fé muito clara. Então eu não me vejo como um cristão, eu não me vejo como um budista, eu não me vejo como um espiritualista, eu não me vejo como um pagão. Eu não me vejo enquadrado perfeitamente em nenhuma religião, então eu não sei qual dogma seguir. Se eu fosse cristão, pelo menos eu já saberia assim, um modelo mais ou menos pré-definido para seguir, um modelo de oração para seguir, um modelo de conduta para seguir e tal. Porém, eu não sou cristão, eu não sou islâmico, eu não sou nenhuma religião, então eu não tenho um modelo assim de fé pré-estabelecido. E isso dificulta, certamente, eu ter algum tipo de fé ou realizar os saltos da fé. Então isso daí também dificulta a realização por minha parte do salto da fé. Eu sou uma pessoa também muito... Eu tenho meus problemas, digamos assim, minhas questões pessoais com Deus, entre aspas, com a divindade, e se eu fosse falar sobre isso, eu teria que reservar um podcast específico só para falar disso, não daria para falar nesse, porque aí eu ficaria muito grande o podcast, muito grande mesmo. Talvez um dia eu ainda fale, mas eu tenho alguns problemas, digamos assim, pessoais com Deus, então isso também dificulta a realizar o salto da fé. Eu sou uma pessoa que tendo, já que eu sou racional, eu tendo mais a valorizar estudos, evidências, qualquer coisa ligada ao racional, ao invés de valorizar coisas que são irracionais. Então, às vezes eu acho o ato de ter fé, de realizar o salto da fé, algo admirável, mas por vezes, e principalmente quando é uma fé meio senso comum, eu olho para essa fé e não acho que ela possui a complexibilidade, a consciência do salto da fé. Eu acho que geralmente quem tem mais a fé mais assim, mais fiel, digamos assim, ao conceito de fé mesmo, são as pessoas que têm consciência da aposta que estão fazendo. São pessoas que... Eu acho que as pessoas que verdadeiramente têm fé são as pessoas que percebem o quão absurdo é o ato de ter fé,
elas pensam sobre ter fé, elas sabem que fé é algo que não dá para ter certeza e mesmo assim apostam na fé. São pessoas que de fato pensam sobre o que seria ter fé, sobre o que seria acreditar em Deus e tal, e mesmo elas percebendo essa dicotomia que existe entre o nosso mundo, o mundo físico, o mundo humano, e o mundo das ideias, ou o mundo de Deus, como você quiser chamar, mesmo percebendo essa dicotomia, essa impossibilidade de nós virmos a conhecermos enquanto humanos o mundo de Deus, vamos colocar assim, percebem todas essas coisas e mesmo assim decidem ter fé, ou pelo menos tentar ter fé mesmo nas adversidades. Eu acho isso admirável, porém eu acredito que a maioria das pessoas, dos cristãos, por exemplo, são cristãos meio gado, digamos assim. Eles não pensam na própria fé, não pensam na complexibilidade da própria fé. E é isso que eu acho interessante pra caralho em Kierkegaard. Kierkegaard não foi somente um crente, digamos assim. Kierkegaard, se você parar para ler ele, o pensamento kierkegaardiano é muito complexo e ele envolve o cristianismo puro no pensamento dele. Então, se você parar para analisar Kierkegaard e algumas doutrinas cristãs, alguns ensinamentos de dogmas cristãos, tudo isso é muito complexo. Porém, a maioria dos cristãos não enxergam a complexidade. Eles simplesmente seguem aquilo e ponto, e acabou. Eles nunca se questionaram de fato sobre aquilo. Então, para mim, é uma fé meio cega. Eu, às vezes, fico olhando para essa fé que a maioria dos cristãos tem e eu falo, não queria ter essa fé, não quero ter essa fé. Me parece uma fé não somente racional, mas uma fé até imbecil. Porque é uma fé em que você não está pensando em nada, você só está pensando, você só está seguindo aquilo lá porque aquilo lá já veio pré-estabelecido, porque você não tem coragem de pensar por si mesmo. E a partir do momento em que você começa a pensar por si mesmo, quem sabe a sua fé seria abalada. E eu acho muito admirável pessoas que conseguem pensar por si mesmo, mesmas, mas mesmo assim conseguem ter fé. Porque a partir do momento que você se torna, ou você começa a se tornar muito cético sobre as coisas, eu sou assim, vai se tornando cada vez mais difícil você ter fé. E você pular, você superar essa dificuldade, você conseguir ter fé, é um ato que para mim, no mínimo, é admirável, vamos colocar assim. E, bom... para mim é bem, por esses e outros motivos, é bem dificultoso ter fé, conseguir realizar o salto da fé. Eu sinto uma verdadeira dificuldade. Porém, uma coisa que eu tenho certa facilidade, que eu obtive certa facilidade, é de me ligar comigo mesmo. Isso veio através do meu autoconhecimento, autocontrole e tal. Eu tenho uma certa facilidade de me ligar comigo mesmo. E eu diria que essa facilidade de me ligar comigo mesmo me dá, em tese, uma facilidade de me ligar com Deus. Porque eu acredito, e isso eu teria que falar em um outro podcast, eu acredito que você se ligando a você mesmo, você se conhecendo a você mesmo, você sendo você mesmo, você se liga a algo maior, vamos colocar assim. Porém, esse algo maior, o que seria esse algo maior? A natureza desse algo maior é algo puramente teórico, abstrato e que eu teria de falar em outro momento. Mas resumidamente eu acredito que você se ligando a você mesmo, você tem uma facilidade maior de se conectar, de se ligar à deidade. E essa facilidade seria, resumidamente falando, uma facilidade maior de se ligar com Deus. E então eu tenho uma facilidade, por um lado eu tenho uma dificuldade de ter fé, mas por outro lado eu consigo me ligar mais facilmente com Deus por esse autoconhecimento que eu tenho. Porém, isso não faz com que eu opte seguir pelo caminho de Deus, pelo que está escrito na doutrina cristã, sei lá qual doutrina que seria o melhor que eu fizesse. Porque é difícil para mim agir contra o racional, digamos assim. Porque a fé sempre vai envolver algo que é ela mesma. A fé, quando é auto-esclarecida, a fé envolve não somente o racional, mas também algo que vai além do racional. E eu ainda não consigo
não sei se no momento quero realizar, que na verdade eu quero, mas não sei se eu ainda consigo realizar esse passo que vai além da razão, porque como eu disse, eu ainda sou uma pessoa muito movida pela razão, então eu tenho minhas dificuldades para realizar o salto da fé, porque eu queria me ligar, digamos assim, a algo que vai além do físico, algo metafísico, algo ligado à alma e tal. E bom, como eu disse, eu tenho meus probleminhas com Deus e eu tô tentando realizar o salto da fé. Até um tempinho atrás eu não conseguia nem fodendo realizar, mas eu acho que eu vou explanar um pouquinho a situação. Para quem é mais íntimo de mim e tal, conversa comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, sei lá, sabe que agora faz um tempinho, vão fazer 2 meses, eu voltei aí na igreja. Eu tava, uns 4 anos, 5 anos talvez, afastado da igreja, e agora, há uns 2 meses mais ou menos, eu voltei a frequentar a igreja e tal. E nas minhas primeiras idas na igreja, na verdade até agora, na verdade, quando eu vou para a igreja, eu sinto uma certa angústia, digamos assim. Por quê? Porque eu tô num ambiente em que as pessoas têm um tipo de fé e eu acredito que eu não tenho esse mesmo tipo de fé delas. Eu não consigo sentir o que seria esse tal de amor de Deus que tanto falam nos cultos. Eu me sinto um tanto quanto desligado da maioria das pessoas que estão ali. Eu sinto que eu e elas somos muito diferentes, tanto em termos de personalidade quanto também em termos de crenças mesmo. Eu sinto que, na minha visão pessoal, eu sinto que há um Deus de justiça, porém eu não sinto um Deus de amor. De repente eu vi todo mundo falando do amor de Deus e supostamente sendo tocados pela palavra de Deus, e eu não consegui sentir aquilo. Isso e outras coisas me geravam uma certa angústia, digamos assim. E essa angústia também era um entrave na questão de realizar o salto da fé. Porém, depois de eu ir algumas vezes na igreja e depois de eu pensar comigo mesmo ou pensar com a deidade, porque, como eu disse, eu estou mais ligado a mim mesmo e possivelmente estou mais ligado com Deus. Então, estar ligado comigo mesmo me faz, de certa forma, estar ligado à deidade, me comunicar com a deidade. Então, depois de umas certas conversas e uns certos monólogos comigo mesmo, com a possível divindade e tal, por mais que possa parecer ridículo, talvez até esquizofrênico, ou como assim você está se comunicando com Deus? Eu também acho que é esquizofrênico, mas eu diria que é o que está acontecendo. Então, por isso talvez eu não seja ateu, mas eu sou indubitavelmente, se vocês perceberem a atenção no que eu falo, nas coisas que eu acredito e tal, eu sou praticamente um niilista, porém eu não sou necessariamente ateu, não desviando muito do assunto. Depois de ir algumas vezes na igreja, de sentir angústia e de ver todos os entraves que me impediram de ter fé e tal, eu acho que eu tô começando a conseguir realizar o salto da fé. Por quê? Porque eu não tenho mais motivo, porque eu não tenho motivo algum, digamos assim, para seguir o caminho que a divindade, que Deus, vocês podem chamar da forma como vocês quiserem. Eu não tenho motivo nenhum, sinceramente, para seguir o que Deus, entre aspas, quer para minha vida. Sinceramente, racionalmente falando, eu não tenho motivo algum para seguir o que Ele quer para minha vida. Porém, eu estou escolhendo por mim mesmo seguir o que me parece que é o plano dele para mim, porque não possuo uma explicação racional, porque eu acho que vai ser o que vai dar certo para mim, vai dar certo para outras pessoas, mas é só uma possibilidade, pode ser que dê merda, muita merda. Então eu acredito que esse estar seguindo o que eu estou seguindo é por si só um salto de fé, porque eu não possuo uma explicação racional para estar seguindo o caminho que eu estou seguindo, para estar seguindo o caminho que Deus quer para minha vida, porque eu sinceramente nem gosto muito de Deus, mas eu estou seguindo isso porque na esperança de que esse vai ser o melhor caminho para mim. E se vai ser ou não o melhor caminho para mim, só o tempo vai dizer. Mas eu estou seguindo isso e
eu poderia estar seguindo um outro caminho, um caminho, quem sabe, mais egoísta, digamos assim, ou um caminho em que Deus não estivesse, entre aspas, ditando meu comportamento, porém eu estou seguindo esse caminho na esperança de que realizar o que Ele, entre aspas, quer, o que a divindade quer, na esperança de que isso vá ser o melhor para mim. Não de que isso vai me trazer ganhos, mas porque eu sinceramente acho que isso não vai me trazer ganhos. Muito pelo contrário. Mas eu estou seguindo isso na esperança de que o plano de Deus, digamos assim, esteja certo. E eu acho que isso por si só é realizar o salto da fé, de que Kierkegaard tanto fala. Então, muito possivelmente, eu estou caminhando para a minha própria morte, que seria a minha própria loucura, mas também muito possivelmente eu estou caminhando para algo maior, algo que Deus quer, para algo que é relativo à fé. Muito possivelmente eu estou no caminho certo, mas também muito possivelmente eu estou no caminho errado. Como eu disse, só o tempo vai dizer. E... bom, acho que é mais ou menos isso. Eu não quero, nesse podcast, não quero falar pra ninguém, ditar pra ninguém o que você deve ser, o que você deve acreditar. Você deve ser cristão, você deve acreditar em Deus, você não deve ser cristão, você deve ser ateu. Sei lá, eu acho que isso é algo muito íntimo. Eu acho que esse lance de fé, religião e metafísica, eu acho que isso é algo muito íntimo. Eu acho que isso já seria até assunto para outro podcast. Eu acho que o que nós escolhemos seguir no campo metafísico espelha não somente o próprio metafísico em si, mas nós mesmos. Eu acho que a metafísica espelha um pouco do que nós mesmos somos. Então, nesse contexto, Deus depende da gente, tanto Deus depende da gente quanto nós dependemos de Deus. Mas esse é um assunto um tanto quanto complexo e não vou entrar nessa questão. Mas, bom, eu falei basicamente sobre o que é a visão de Kierkegaard sobre fé, o que é angústia e de como tentar curar essa angústia, que seria se conhecendo a si mesmo, seguindo a si mesmo e seguindo aquilo que está mais ligado a você mesmo e aquilo que está mais ligado à fé, digamos assim, e assim realizando o salto da fé, que seria a aposta do que seria a melhor escolha num mundo que é recheado de escolhas e possibilidades, que é o mundo em que a gente vive hoje. Escolher somente uma possibilidade é um verdadeiro salto da fé, porque você tem 1000 portas disponíveis e você escolhe só uma porta. Isso, de certa forma, é um salto de fé, principalmente se você estiver sendo, nessa sua escolha, você estiver sendo movido por um senso metafísico, por algum tipo de fé, e enfim. Então é basicamente isso daí. Eu poderia também falar de outros conceitos ligados a Kierkegaard, falar de maneira um pouco mais específica sobre o conceito de angústia, porém a ênfase maior nesse podcast seria para falar sobre o salto da fé, o absurdo do ato de ter fé, segundo Kierkegaard, claro. Então, é basicamente isso que eu quis falar nesse podcast e espero que vocês tenham conseguido acompanhar meu raciocínio e me entender, e enfim, nossa, caralho, tô cansado já de falar. E ainda vou gravar daqui a pouco um podcast com a Hernani. Eita porra. Bom, enfim, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast, gostado do tema. Qualquer coisa, comentem, me enviem um e-mail. E é isso aí. Até o próximo podcast e falou, gente.